Olá, estudantes! Espero que vocês estejam bem e com saúde. Também desejo um excelente início de ano letivo a todas e todos. Hoje vamos falar sobre um tema não muito explorado dentro da história, mas que possui vários elementos interessantes de serem trabalhados. Falaremos sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E eu pergunto logo de início a vocês: como acham que o Brasil se inseriu nesse conflito? Será que nosso país entrou na guerra logo no começo? Quais podem ter sido as motivações para a entrada na guerra? Essas e outras perguntas serão trabalhadas na aula de hoje. Vamos lá! Para que possamos entender os motivos que levaram o Brasil a entrar na Primeira Guerra Mundial, é preciso, primeiro, retomar o contexto político e econômico do país durante o início do século XX. Sabe-se que o Brasil era dependente da economia agroexportadora. Isso significa que a economia brasileira estava diretamente ligada ao consumo dos países estrangeiros de produtos alimentícios como o café. Quando eclodiu a Primeira Guerra, o Brasil escolheu permanecer neutro diante do conflito, assegurando sua boa relação econômica com os países de ambos os blocos, os aliados e a Tríplice Entente. Para a realidade econômica e social do Brasil naquele período, não era desejável ingressar numa guerra e correr o risco de perder a exportação a países consumidores. Porém, a dinâmica política da guerra passou a exercer forte pressão sobre os países neutros, o que levou a uma série de ataques a navios brasileiros feitos pela Alemanha, através de seus submarinos. Um desses ataques ocorreu em 1917, quando o navio Paraná foi destruído por um submarino alemão. Isso levou o Brasil a romper relações diplomáticas com a Alemanha. Ao mesmo tempo, crescia uma pressão interna no Brasil, onde políticos e camadas da população se dividiam entre os apoiadores da entrada no Brasil na guerra e os defensores da continuação da neutralidade. Em novembro de 1917, após os Estados Unidos terem ingressado na guerra e de outro navio brasileiro ter sido atacado, o presidente Venceslau Braz, com apoio do Congresso, aprovou a entrada do Brasil na guerra. Chegara ao fim o período de neutralidade. Com a entrada na guerra, o Brasil atuou ao lado dos ententes Grã-Bretanha, França, Rússia e Japão, com algumas medidas como o envio de forças militares para a Europa sob o nome de Divisão Naval em Operações de Guerra. Foram enviados aviadores da Marinha e Exército e também uma equipe médica que atuou na França cuidando dos feridos de guerra e foi inclusive considerada de excelência em seus tratamentos. Bem, como podemos ver, a participação do Brasil na Primeira Guerra, ainda que apenas no contexto final do conflito, foi marcada por motivos econômicos devido às consequências nas exportações. A participação na guerra ao lado do bloco vencedor levou o Brasil a contar com um lugar na Liga das Nações, um órgão criado no fim da Primeira Guerra para conservar a paz e evitar novos conflitos. Além disso, a questão econômica no Brasil não foi solucionada, uma vez que a destruição de mercados consumidores na Europa fariam com que os Estados Unidos surgissem como uma potência econômica, com uma maior dependência do Brasil em relação a eles, aos Estados Unidos. Apesar disso, e das perdas de militares brasileiros para a gripe espanhola durante ações na Europa, por exemplo, com o fim da Primeira Guerra, o Brasil passou a investir mais em industrialização e as ondas de imigrantes europeus aumentaram devido ao cenário de destruição econômica e social deixado pela guerra em solo europeu. Bem, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o tema. Até a próxima!